Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ficar sentados para uma breve reflexão. E você, meu irmão, minha irmã, que aí está em casa, vamos aprender mais algumas coisas. Eu gosto muito de fazer essa catequese bíblica. Lembrando que nós estamos lendo, na primeira leitura, o livro do Êxodo. Êxodo quer dizer saída. E é o livro que relata a saída do povo de Deus lá do Egito, quando se liberta da escravidão do Egito. Depois de 400 anos de escravidão, Deus ouviu os clamores do povo e conduz o povo pelo deserto durante 40 anos até chegar na terra prometida. E nesse percurso pelo deserto, Deus não abandona o seu povo, porque Deus jamais nos abandona. E Ele está presente, dá sempre os sinais da sua presença. Está presente principalmente na figura de Moisés, que é o apoio, de Moisés e de Arão, que são o apoio. Falam em nome de Deus. Mas o sinal visível, sempre a nuvem. Deus fala através da nuvem. Então, durante o dia, a nuvem faz sombra. Durante a noite, a luz, a nuvem é luz. E na leitura de hoje, conta que Moisés construiu ou armou a tenda da aliança fora do acampamento, até porque a gente lembra que o povo estava caminhando pelo deserto, não morava em cidade durante 40 anos. Então, cada um com a sua tenda. Quando chegava de noite, eles armavam a tenda, no outro dia desarmava, continuava a caminhada, ou então caminhava um tempo, descansava outro, de modo que tinha já uma tenda para colocar a arca da aliança, logo depois da aliança que foi feita no Monte Sinai. E era ali naquela tenda que Deus falava com Moisés, e quando Moisés entrava na tenda, a nuvem baixava, todo o povo ficava de frente à sua tenda, cada um frente à sua tenda, esperando que Moisés saísse da tenda da aliança para dizer, transmitir o recado de Deus. Ou seja, Deus jamais abandona a gente. Somos nós que abandonamos a Deus. Vez por outra a gente cria uma rebeldia e a gente se afasta de Deus.
Às vezes é preciso, não é que seja preciso, mas às vezes tem uma doença, morre alguém, tem uma crise, é quando a gente se lembra de Deus só na precisão. Mas Deus está ali o tempo todo, feito pai que não abandona os filhos. Deus jamais nos abandona. E em Jesus Cristo ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Hoje no Evangelho tem a explicação da parábola do joio e do trigo. Quando chegam em casa, os discípulos dizem: Senhor, explica para nós a parábola do joio e do trigo. A gente se lembra que ele contou uma parábola dizendo que um agricultor semeou o trigo, plantou o trigo, foi se deitar. Naquela mesma noite, o inimigo semeou o joio, a erva daninha, semeou o joio. E quando foram crescendo juntos, os agricultores disseram: mas Senhor, o Senhor plantou o joio, mas tem muito, plantou o trigo, mas tem muito joio nascendo também. O Senhor quer que a gente arranque já agora esse joio? Ele disse: não, deixa crescer junto. Na colheita eu separo. Ou seja, não somos nós que julgamos, não somos nós que separamos, mas é o Senhor que na colheita vai separar o joio do trigo. E ele vai dizer: pode ser que quando você for arrancar o joio, corre o risco também de arrancar o trigo. Deixa crescer junto e na colheita eu separo. E quando ele vai explicar, na leitura de hoje, ele vai dizer: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são todos aqueles que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifadores são os anjos. Resultado, Jesus quer ensinar que dentro de nós temos sementes do mal e temos sementes do bem. Se alguém cultivar mais a semente do mal, aquela pessoa vai para o mal e aceita o mal como se fosse a normalidade da sua vida. Mas se ela cultivar a semente do bem, o bem vai florescer. Então nós somos convidados hoje a olhar para dentro de nós, matar a semente do mal e fazer brotar a semente do bem. Somos de Deus. Deus não fez ninguém para o mal, fez para o bem. Por isso vamos acolher o projeto de Deus na vida da gente. E se alguém estiver pensando em fazer o mal ao outro, desista. Desista. Não somos nós que julgamos, nem tampouco que condenamos. Nosso Senhor disse: deixa crescer junto, quem separa sou eu. Na colheita eu separarei. Entreguemos então a nosso Senhor o nosso coração, com as dificuldades que nós temos. Com as dificuldades que nós temos. Às vezes tem gente que diz assim: estou cansado de ser bom, estou cansado de ser uma pessoa boa. Mas é só da boca para fora. Ninguém se cansa de fazer o bem. E não olha a vida do outro, dizendo assim: eu sou uma pessoa boa, eu faço só coisa boa, mas nada de bom me acontece. Enquanto fulano de tal está ali, daquela vida que ele tem, nada de mal acontece. Deixa crescer juntos. No juízo final, é Deus que vai separar. Não somos nós que vamos separar. Nós não somos os ceifadores. Cuidemos que cada um cuide da semente boa da palavra que foi plantada no coração da gente. E que Deus escute as nossas preces hoje.
atenda aos nossos pedidos, assim como atendeu aos pedidos do povo de Israel. Agora fiquemos todos de pé.